Sejam todos bem-vindos ao podcast Filhos do Sol do Cadu, que é uma produção da APAC. E este é um episódio especial em alusão ao mês da mulher, dentro da série Sucesso, Poder e Estratégia. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante para a advocacia, que é lucro, patrimônio e poder de negociação, refletindo sobre estratégia, valorização profissional e construção de uma carreira válida. Para enriquecer este diálogo, recebemos hoje uma convidada muito especial, que é a doutora Nara Letícia. Prazer. Bem-vinda, doutora. Obrigada, advogada previdenciarista, muito conhecida, muito renomada aqui, que eu acredito que também é um exemplo para muitas mulheres. Obrigada, doutora. Prazer pelo convite. Seja bem-vinda. Para começarmos nossa conversa, eu gostaria que você compartilhasse um pouco, da sua trajetória na advocacia. Eu quero primeiro agradecer à APAC por esse convite. As meninas super simpáticas e já me contaram um pouco que advogam também na área previdenciária, que é uma área apaixonante, puxando sardinha, para o meu lado. Mas realmente o direito previdenciário ele é grande, ele tem muito amplo. Muita coisa para se discutir, para conversar. Então dariam para nós fazermos vários podcasts sobre o assunto. Mas voltando, para minha trajetória, eu esse ano faço 14 anos de advocacia e 14 anos focada 80% na advocacia previdenciária. Meu pai já advogava, eu nasci dentro do direito previdenciário, então eu costumo dizer que eu nunca me conheci ou reconheci sem o direito previdenciário próximo a mim, Então é uma matéria que realmente eu tenho muita afinidade. E tudo que eu construí, toda a minha vida, a criação dos meus filhos, eu devo ao direito previdenciário, aos meus clientes, ao que eu construí, com teses levantadas na área, com trabalho, com muita responsabilidade, que a gente precisa também falar sobre isso, porque a gente não pode falar sobre lucro sem falar sobre a responsabilidade de fazer um trabalho bem feito, porque é esse trabalho que vai trazer lucro. Para mim não existe a ideia de você ter lucro fazendo um trabalho que é desonesto, que não é coerente, que não lhe traz uma boa fama. Então, o advogado tem que ter essa preocupação. Então, eu sempre fui criada assim, sempre tive essa preocupação de ter muita responsabilidade com o meu trabalho, enquanto advogada previdenciária. E nós temos aí ainda um mundo para desbravar na área e é um prazer enorme, trabalhar e falar sobre isso. Doutora Nara, também nós agradecemos o convite, é sempre uma honra recebê-la aqui junto com a APAC. E esse tema, principalmente eu que sou advogada previdenciarista, atuo no previdenciário, principalmente no público rural, e eu venho com muitos questionamentos para a senhora, nessa parte que eu também sei que você, como gestora, proprietária de um escritório de advocacia previdenciária, lida, além da questão com o cliente, do processo em si, você tem a preocupação de saber que aquele cliente, ele muitas vezes é o único processo que ele vai ter na vida dele, Então, a responsabilidade para o advogado. Verdade. Muitas vezes aquele cliente é o único processo que ele vai ter na justiça e você está ali responsável. Então, como você vê essa responsabilidade com a possibilidade de transformar a vida de um cliente com o seu trabalho? Olha, é uma pergunta profunda, essa pergunta. Mas como nós estamos no mês alusivo às mulheres, na verdade, as mulheres, todo dia, nós construímos e derrubamos barreiras, Então, nós construímos nossa caminhada na advocacia, enfrentando muitas barreiras e todo dia a gente derruba ali um pouquinho e vai vendo que é possível, a gente vai mostrando que nós somos competentes, que nós somos mulheres que podemos fazer a diferença na vida daquele cliente. Você falou bem no trabalhador rural, E antigamente, e esse pessoal mais velho, que está ali no campo,
distante da cidade, da visão de mundo que a gente tem, eles também, hoje já diminuiu muito, mas eles também tinham um pouco dessa coisa de uma mulher, será que ela vai resolver? Tão novinha, né? Então, é uma responsabilidade ainda maior você mostrar que você consegue resolver o problema daquela pessoa. E de uma pessoa que ainda está ali receosa de lhe entregar o trabalho. Mas eu falo muito que o que leva a gente a construir essa credibilidade do mercado é o nosso trabalho. Nós temos hoje as redes sociais que podem aproximar clientes, trazer clientes com a gravação de vídeos, como a gente estava conversando aqui mais cedo, com os contatos das redes sociais, mas ainda estudos comprovam que com a competência, com o resultado daquele processo e com a indicação do teu cliente e com o que você constrói do seu nome, que você traz outros clientes. Então aquele cliente satisfeito, ele indica você para outras pessoas. Ele é uma porta de entrada para novos clientes. Melhor propaganda, é a melhor propaganda. Não tem coisa melhor do que você receber uma mensagem de uma pessoa dizendo assim, olha, foi o cliente que você aposentou, que está que lhe indicou e que eu estou lhe procurando agora para a senhora resolver. Será que é possível? Ou o seu cliente disse, doutor, eu lhe indiquei. Então, veja só, aquele cliente lhe pagou. Quando o cliente ele tem satisfação com o trabalho que foi feito, ele lhe paga e ele ainda indica você para outras pessoas. Então, olha como é nobre, né, nossa profissão e como é bom você trabalhar com responsabilidade e também mostrar que o direito daquele cliente é possível, né? Então, nós temos aí um campo que a gente precisa falar sobre isso com os advogados que estão iniciando na advocacia, principalmente, que eles precisam se preparar para o mercado de trabalho. O juiz conhece o bom advogado, os servidores da justiça conhecem o bom advogado, porque nesses 14 anos de advocacia eu já ouvi muita coisa, né? Então, eu já ouvi conversas de servidores, olha, fulano, fiquem atentos ao processo, que é cheio de erros. Tem problemas, pode estar tentando induzir a algum erro. Olha, advogado tal, não, o cara é sério, vamos ver aqui o que é que tem aqui no processo dele. Já olha com outros olhos. Não tem coisa melhor do que isso, né? Hoje, eu já tenho indicação de familiares de juízes federais que indicam, né? Olha, a minha irmã indiquei para você, né? Então, poxa, ele confia no meu trabalho. E isso dá mais gás para a gente se preparar ainda mais, né? Essa confiança. Doutora Nara, a senhora falou algo muito interessante que me chamou a atenção, que é principalmente voltado para jovens advogados, o público feminino, a nossa advocacia feminina. Quando nós recebemos nossa carteirinha e vamos nos apresentar como advogadas, nós enfrentamos um empecilho que muitas vezes é muito nova, não sabe de nada. Então, como um recado, né, um conselho para essas jovens advogadas que estão aí no início, bem no início da carreira mesmo, como nós podemos fazer para superar isso, para naquele momento se posicionar como advogada séria e comprometida com o resultado do cliente? Essa é uma pergunta muito boa e eu vou dar um exemplo pessoal, né, de como eu fiz. Hoje eu já olho e digo, eu poderia ter feito mais que isso, né, porque o preparo, que é uma coisa que todo mundo fala a todo momento, mas ele é fundamental. Advogue, pegue um processo com compromisso, mas tenha conteúdo. Faça uma petição bem feita, né? E se você tem dúvida, peça um colega que é mais experiente para ajudar. Quem está na UAB ali, que tem muitos contatos, as comissões estão aí para isso. Então, sempre tem advogados já mais experientes que podem te auxiliar com isso. Eu recebo muitas mensagens, muitos pedidos de advogados, eu combino no escritório para explicar.
Mas quando eu recebi minha carteira, é um fato até interessante que eu peço aqui para poder contar para vocês. Meu pai sempre advogou na área previdenciária. E eu, enquanto estudante, eu dizia, não vou trabalhar na área previdenciária, porque eu já vejo aqui a luta do meu pai nessa área. Gosto muito de trabalhista, vou trabalhar com isso, tanto que estagiei, né, no núcleo da Camilo Filho com o professor Nestor Ximenes. Sim. Até direito criminal eu fiz com ele, porque eu dizia que não queria o previdenciário. E hoje eu vejo assim, poxa, eu perdi tanta oportunidade de acompanhar e aprender ainda mais com uma pessoa que eu tinha dentro de casa. Sim. Mas eu tinha aquela coisa da mulher empoderada. Eu digo, olha, pai, é culpa sua e da minha mãe, que sempre me empoderaram muito para eu ter meu nome, para eu ter vontade de construir a minha história. Eu não queria ser a filha de fulano. Eu queria ser a Nara Letícia, conhecida por isso. E quando eu me formei, meus pais são de São Raimundo Nonato, minha família. Eu vim de São Raimundo com 13 anos de estudar em Teresina. E eu me formei, minha irmã já estava querendo fazer medicina. E meu pai disse assim, olha, é a última vez, no dia que eu recebi minha carteira, ele foi embora no outro dia e antes de viajar ele me disse assim, é a última vez que eu pago o advogado para fazer audiência para mim na Justiça Federal de Teresina, que as audiências eram todas aqui. Agora é você. Eu disse, não, pai, pelo amor de Deus, eu não sei. Eu nunca fui lá, eu não sei como é que eu vou fazer. Sabe, você sabe. E eu disse, olha, então vou ajudar aí, porque ele disse, porque vai ajudar a pagar a faculdade da sua irmã, vai me ajudar agora a pagar as contas e seu dinheiro quem vai fazer é você. E eu comecei, e eu fui para a justiça muito insegura, e naquele tempo todas as audiências eram presenciais. E eu não tinha escritório aqui, escritório do meu pai em São Raimundo. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu disse, só tem um jeito, assistir às audiências. Então, tinha uma pauta de audiência, eu chegava 8 horas, no horário que começava, e eu só saía no final. E eu assistia às audiências dos outros advogados para eu saber como era que eu me comportaria na minha, e como eu orientaria os clientes, como eu conversaria, como eu explicaria ali. E dali, eu me apaixonei pelo direito previdenciário. Construí muitas amizades lá dentro, amigos que até hoje estão comigo, amigos mais experientes. E lá, eu digo que o meu escritório foi por 5 anos na sala da OAB da Justiça Federal. Eu passava o dia inteiro na Justiça Federal, eu só saía quando a Justiça fechava. Então eu chegava 8 horas, colocava minhas coisinhas ali na OAB, ia fazer as audiências, voltava, fazia as petições, peticionava. Atendi muitos clientes que às vezes chegavam lá procurando a aternação da justiça, que fazia os processos, dava entrada, né, na justiça sem cobrar, mas aí eles não se sentiam bem representados e vinham procurar, conversavam comigo, eu explicava, doutora, você não pode ser minha advogada? E ali eu fui pegando vários clientes, né, e assistindo as conversas dos colegas sobre a matéria. E os juízes começaram a gostar de mim ali, eu conversava, eu tirava dúvidas, então foi uma experiência assim que eu tive maravilhosa. Então, o que é que o advogado tem que fazer? Se você está inseguro, se você não está preparado, estude, porque o estudo é que vai te fazer ficar seguro numa audiência, saber cada folha do processo. Tem documento tal aí, tem o CNI está assim, o documento não está ilegível. Saber discutir cada vírgula do processo é o primeiro ponto. Segundo ponto, uma rede de contatos, de amigos, de advogados que podem te ajudar ali, te tirar dúvidas e assistir às audiências, né? Ver. Hoje com as audiências online, as sessões recursais são públicas, dá para assistir nos vídeos, então nós temos hoje muitas oportunidades, os advogados já estão entrando com muitas possibilidades. A OAB tem vários cursos, inclusive pós-graduação de graça, né, que você não precisa pagar caro. Então é o preparo. Não pulem essas etapas, não confiem na inteligência artificial. A inteligência artificial hoje ela já está com um efeito rebote, porque os juízes já estão olhando os processos para ver se ali foi feito por inteligência artificial. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque é o nosso nome. Sim. A reputação da gente, a credibilidade do mercado é que vai te trazer mais clientes e mais oportunidades. E aí,
a régua vai subindo. Você vai começar a escalar o seu escritório. Exatamente, a régua vai subindo, você vai pegando questões previdenciárias mais complexas, de servidores, né, municipais, estaduais, né, você pode pegar um sindicato urbano de determinada área. Então, você, com o seu nome, ele vai abrindo portas, né? Naturalmente. Naturalmente, não se força, né? Você construir o nome em uma carreira, ela leva tempo, preparo, né? E credibilidade. Sim. Então, as lições tenha domínio, né, do que você está ali naquele momento desenvolvendo na sua advocacia, se é o previdenciário, é o bancário, é o criminal. Exato. Saiba como funciona todos os atos. Vai fazer uma audiência? Saiba como funciona a audiência. Entenda o que vai ser discutido, quem será ouvido. Então... Exato. Porque as pessoas já automatizam muito. É só uma audiência rural, eu vou fazer de qualquer jeito. Gente, eu fico nervosa em qualquer audiência que eu faço. Eu nunca faço uma audiência achando que vai ser a coisa mais simples do mundo. Porque eu não sei se já aconteceu com vocês. Mas às vezes um processo que a gente acha que vai ser super fácil, é o mais difícil. Ele é muito complexo. Sim. E o que você acha que é muito complexo, às vezes ele traz um resultado mais rápido do que você imaginava. Verdade. Mas não é porque ele trouxe o resultado mais rápido. É porque ele era tão complexo que você se preparou tanto que você conseguiu o resultado mais rápido nele. Uhum. E a gente tem que ter sempre esse cuidado, né? A gente não pode transformar na mesmice. Porque a advocacia, você não pode piscar. Muda o tempo todo, né? Mutável. Verdade. Doutora, outro ponto importante é a valorização da advocacia em si, né? Na questão de honorários. Na sua experiência, qual é o erro mais comum que os advogados cometem ao negociar honorários ou conduzir acordos? Olha, eu lutei muito enquanto estive na UAB por uma tabela de honorários forte. Uhum. E nós conseguimos implementar a tabela de honorários previdenciários, que hoje é considerada, a do Piauí, a melhor do Brasil. E isso foi uma construção. Por quê? Foi na experiência, foi com sofrimento que a gente passou, tanto com clientes como com juízes que não deferiam desconto dos honorários nos processos, entendeu? Com perseguição do Ministério Público Federal, como já teve ações, né? Eles entraram com ações contra advogados que tinham mais de 1.000 processos protocolados, né? Olhando só pelo lado da quantidade de processos que os advogados tinham e quanto lucrariam com isso. E não com o trabalho realizado. Então, hoje o advogado, ele tem aí um instrumento muito concreto e que hoje traz segurança para um jovem advogado, inclusive, que é a tabela de honorários. Não cobrem abaixo da tabela. Não vendam o serviço de vocês como se vocês estivessem fazendo promoção, né? Porque isso, a longo prazo, te coloca um profissional que está disposto a tudo, né? E que não vai ser valorizado, porque você, na verdade, você não desvaloriza o colega. Você mesmo não Você se desvaloriza. Você tá se desvalorizando. Porque ele pode trazer outros clientes, mas você não, com o valor que você está cobrando, não cobre custos. Porque é o que a gente está falando aqui, sobre lucro, sobre patrimônio. Tudo é calculado. A folha de papel que você compra para o escritório, ela tem que estar calculada nas despesas que você tem. No deslocamento, na gasolina, na energia. Então, o advogado, ele não pode, item 1, cobrar abaixo da tabela. Item 2, nunca, em hipótese alguma, ficar sem contrato de honorários. Tem que assinar. Às vezes eu fiz muito isso no início da minha advocacia, mas como já vi muita coisa, eu tive a sorte, né? Não sei se é a sorte, mas eu sempre fui muito precavida quanto a isso. Eu sempre gostei da organização, da procuração, do contrato, tudo certinho, mas já vi muita coisa acontecer porque não tinha um contrato de honorários e o advogado ficar sem receber os seus honorários, porque o cliente previdenciário, principalmente previdenciário rural, que só tem aquele valor para te pagar, se ele tem um atrasado, recebe e não te paga nada, ele vai ficar
quase que impossibilitado de te pagar. Verdade. E se o cliente faz um empréstimo de uma moto, aí é que não vai sobrar para pagar o advogado. Né? Porque muito se fala assim, o advogado obrigou a fazer o empréstimo, né? Mas ninguém fala na questão do cliente fazer vários empréstimos e esquecer do advogado. Exatamente. Então, o advogado ele tem que acompanhar o processo, logo que sair, conversar com o cliente, explicar antes, olha, meus honorários são de acordo com a tabela da OAB. Isso. Eu não cobro abaixo da tabela, porque a tabela deixa todos os advogados seguros e na mesma régua. Se você quer cobrar mais um pouco, você entende que o seu trabalho já lhe pode fazer com que você cobre mais um pouco, não tem problema. Agora não cobre abaixo, né? Justifique o seu trabalho e faça o contrato de honorários. Ele é fundamental para qualquer discussão. Com certeza. Acho que no começo também quando eu comecei a advogar, eu cometi muito esse erro de não fazer contratos, de cobrar abaixo, né? Porque quando a gente é jovem advogado, a gente quer ganhar dinheiro. Mesmo que seja pouco, a gente quer ganhar dinheiro. E aí acaba cobrando um preço bem diferente. Hoje eu já me desvencilhei disso. Mas a gente tem até uma certa vergonha de pedir para o cliente assinar o contrato. Gente, é o nosso trabalho. Ninguém vai no médico particular e o médico cobra antes, a secretária do médico cobra antes. E nós, por que nós temos vergonha de mostrar como é os nossos honorários, como é que ele vai te pagar e aquela segurança, ali a única segurança é o contrato. Então, a gente não pode ter vergonha disso. Ali é um instrumento que garante o trabalho de um advogado. Então, sem ele, não dê a entrada. Porque você corre um risco muito grande. Porque o cliente, depois que ele consegue, a ministra Daniela Teixeira, não sei se vocês acompanharam agora num julgamento que ela falou de honorários no STJ, ela disse uma coisa muito interessante. É uma montanha. O início da relação do advogado com o cliente. O cliente chega no escritório, doutor, eu estou desesperado, eu quero meu benefício. Só você para me salvar, me disseram que só você consegue. O cliente assina a procuração, assina o contrato muitas vezes e ali vai para a audiência. O processo segue. Com 2 dias, ele, doutor, já deu entrada? Como é que está o processo? Olha, eu estou fazendo, vai dar certo. Você avisa, cliente, está tendo audiência marcada para dia tal, venha, vamos fazer a audiência. Fez a audiência, deu certo. Doutor, não tem ninguém melhor do que o senhor. Meu Deus do céu. Olha, doutora, toda gratidão. Tudo na vida foi você que conseguiu para mim. Advogado na terra. Chegou no topo da montanha. Quando no outro dia, doutor, mas o senhor vai me dar um desconto, né? Doutor, como é que vai ser esses honorários? Aí você diz, olha, eu não posso baixar meu honorário de acordo com o contrato. Aí o cliente já vai ficando chateado. Aí, doutor, mas olha... se não fosse os documentos que eu lhe entreguei, você não tinha ganho. E dali começa o suplício do advogado para receber. Eu não estou dizendo que são todos os clientes que são assim. Mas todos nós já passamos por isso. Cliente que diz, o processo foi fácil. Foi muito fácil. Me disseram que se eu tivesse ido sozinha no INSS, eu tinha conseguido. Mas você me contratou, você me procurou. Eu lhe orientei, eu disse como é que ia fazer. Você contratou o meu trabalho. Então, respeite o meu trabalho, me pague. Não tem esse negócio de amizade, né? Então, você tem que separar. Quando o cliente é consciente e respeita o advogado, ele não vai fazer isso. Mas nós temos pessoas honestas e pessoas também que não são. E que vão fazer de tudo para não valorizar o seu trabalho. E não é porque aquele cliente está fazendo isso que você vai achar que todos vão fazer ou que você vai desanimar. Vida que segue. Vem outros clientes bons, mas esse daí, se ele não pagar, você tá com seu contratinho e você vai para a justiça e executa. Exato. Não sei como ele vai pagar, mas ele vai pagar de alguma forma. E doutora Nara, na advocacia previdenciária a gente lida muito com pessoas em situação assim de extrema vulnerabilidade. Eu que já estou 5 anos, então eu vejo realmente no escritório, pessoas me pedem as coisas, eles têm ali você como um apoio naquele momento, né? Eles sempre estão pedindo algo. E como que a senhora lida
com esses dois extremos, né? A vulnerabilidade e no momento de precificar os seus honorários, se posicionar para fazer essa cobrança quando o processo finalmente dá certo. Realmente é uma situação muito delicada, né? Todos nós que trabalhamos principalmente com os benefícios assistenciais, como LOAS, conhecido como LOAS, nós vemos mais ainda isso, né? Então o cliente ele chega até nós sem nada. Sim. Ele não tem nada, a não ser um Bolsa Família, quando tem, mas ele não tem ajuda de ninguém, ele não tem nada e muitas vezes ele tem problema de saúde, está numa fila do SUS esperando e a gente, quando vê a possibilidade de conseguir aquele benefício para aquela pessoa, até por uma questão de humanidade, muitas vezes o advogado paga um profissional de saúde, paga o médico, né, ajuda, né, olha, pois eu vou lhe ajudar com o médico. Se o médico passa o medicamento, às vezes a gente acaba, não com todo mundo, porque a gente não vai conseguir fazer isso, mas com situações realmente delicadas como essa, lá no escritório, muitas e muitas vezes, eu queria era ajudar todo mundo, né, mas eu não consigo, mas eu sempre vejo, né, balanceando ali, quem é que precisa mais para isso, para ajudar a pagar o médico. Olha, doutora, só o ortopedista que vai atender, sim, mas aí é só particular, porque no SUS a fila está para o final do ano. É uma passagem de ônibus. Sim. Exatamente, para vir para uma perícia. E a gente acaba custeando, né? Então, até isso a gente tira do lucro do processo que deu certo. Porque a gente nem sabe se esse que a gente está ajudando vai dar certo. Né? Mas eu faço muito isso. Né, eu precifico também levando em consideração isso, né? A chance de êxito. A chance de êxito, porque muitas pessoas precisam dessa ajuda. Então, às vezes você ajudar com um atestado médico, né? Olha, pois eu vou lhe ajudar. Quanto é que seu médico cobra? Pronto, pois eu vou lhe ajudar aqui, o senhor vai assinar direitinho. Se der certo, aí o senhor me paga e ressarce muitas vezes com medicação. Né? São pessoas extremamente vulneráveis e que chegam no INSS, numa perícia, são maltratadas, né? O médico, você não tem ressonância de última geração e tal, que não tem compaixão nenhuma com essas pessoas. Então quer dizer que se ela não tem a ressonância de última geração, ela não vai ter direito ao benefício, e aí nega o benefício de uma pessoa com câncer, com uma série de problemas, e aquilo tudo a gente absorve, né? Sofre com o cliente. Então, lá no escritório a gente faz muito essa triagem, né? E essa forma de ajudar, né? No que a gente pode, muitos clientes que precisam dessa ajuda, né? Que são os mais vulneráveis realmente, os que não têm condição alguma, mas chegam até nós de alguma forma, porque outro cliente indicou, diz, procura a doutora que pode ser que ela faça. Né? É claro que a gente não tem como ajudar todo mundo, mas muitas vezes eles ganham a ação e quando conseguem um benefício, né? E aí a gente explica direitinho, o contrato ele é fundamental por isso. Olha, se der tudo certo, você vai ganhar isso. Primeiro compromisso seu é com o advogado. Tinha um juiz federal, que até hoje é juiz federal, doutor Geraldo Magela, que ele, quando encerrava a audiência, ele gostava de dizer, olha, seu compromisso primeiro é com o advogado, depois com as suas outras questões. Então, isso era muito bom, porque quando terminava a audiência, a gente já ficava seguro que o cliente ia pagar. Disse, olha, o juiz disse aquilo. E eu replico isso quando eu falo com eles, olha, seu primeiro compromisso é comigo. É interessante isso, porque muitas vezes, principalmente quando a gente fala em processos judiciais de INSS, e existe um RPV, um retroativo, aquele cliente ele quer pagar parcelado, sendo que aquele RPV muitas vezes daria para cobrir o valor dos honorários, ainda sobraria para ele, mas ele insiste no pagamento parcelado, que não foi acordado, por exemplo, num contrato. E é importante, o contrato tem que ser muito claro. Olha, se tiver um valor atrasado que dê para cobrir o pagamento dos honorários, que seja primeiro descontado o valor dos honorários, tudo é conversa, né? Mas se tiver escrito é importante, eu digo para eles, eu sempre esclareço, olha, seu primeiro compromisso é comigo. Porque o cliente chega sozinho no escritório, mas quando ele ganha o benefício,
Parece, 99% dos casos aparece o cunhado, o genro, o sobrinho, uma filha, um parente advogado que disse que não precisa pagar aquilo tudo, que é um absurdo. Essa semana eu recebi a mensagem de uma amiga e ela disse assim: Nara, meu pai conseguiu um benefício e o advogado recebeu tanto, achei um absurdo. Eu disse: peço o contrato de honorários para ele. E aí, quando ele mandou o contrato, eu disse: quanto foi que teu pai pagou? Aí ela me explicou, disse: vocês leram o contrato? Foi isso que vocês combinaram com ele. Então, não está errado. Ele conseguiu a aposentadoria do seu pai vai receber para o resto da vida. Ela, mas era 30%. Então seria ok se ele cobrasse 30% enquanto sua mãe estiver viva, seu pai, enquanto tiver vida, quanto é que vai dar 30% da expectativa de vida deles? Nós temos uma tabela da OAB. Ela disse: vou denunciar na OAB. Pois aproveite a oportunidade e peça lá a tabela de honorários na OAB. Por isso que a OAB também tem um papel importante na ouvidoria. E isso sempre tem que ser dito. Eu sempre orientava isso na ouvidoria. E quando eu era corregedora da OAB, eu dizia: olha, gente, chegou a denúncia, pega a tabela da OAB e diga: olha, senhor, a tabela diz aqui que o mínimo é tanto. Quanto foi que o senhor pagou? Para nem levar aquela denúncia para frente. Agora, claro, existem os abusos, existe caso de advogado que saca o dinheiro todo, que não paga. Enfim, tem vários... nós temos maus profissionais em todas as áreas. Mas a OAB, ela está ali também para ser esse suporte do advogado. Né? Todos os dias, eu tenho certeza que na ouvidoria da OAB chegam 3, 4 casos de clientes dizendo que o advogado pegou o dinheiro, que foi isso e aquilo, e quando você vai ver, tá conforme o contrato, tá conforme a tabela. Sim. Então é por isso que a gente precisa ter tudo muito explicado e muito organizado. Porque se o advogado fez errado, aquilo ali já vai se transformando em má fama. A credibilidade se acaba e aí você não constrói o seu nome. Que é exatamente a gente falar na liderança feminina, né, nos resultados positivos. A gente só tem resultados positivos quando a sua carreira, né, é construída com base nesse tripé, né? Que é confiança, credibilidade e preparo. Sim. Sem esse tripé, você não constrói uma carreira sólida. Doutora, vamos voltar um pouco para o tema na questão de lucro e patrimônio, que são coisas diferentes, né? Você, como já é uma advogada de renome aqui no Piauí, como foi essa construção? Porque a gente sabe que a gente recebe aqui nossos honorários de, 20 mil. E aí muita gente que quer crescer que tem um escritório grande aqui, acaba investindo de forma errada. Como a senhora lidar com isso? Olha, lucro é liberdade, né? Então, para você ter a sua liberdade profissional, a liberdade de escolha do que você quer, de como você quer trabalhar, é o lucro que vai te dar. É a possibilidade de você gerir melhor o teu negócio, de você contratar mais pessoas qualificadas, é você ter um ambiente melhor de trabalho, né? E como que você consegue isso? Você consegue colocando na ponta do lápis. Não deem passos apressados. Como eu disse aqui no começo, eu passei 5 anos na sala do OAB, até eu poder ter a minha sala. E eu comecei minha sala, eu e uma estagiária. Quando eu comecei a conseguir benefício, né, que eu conseguia me manter e conseguia lucro, né, com aqueles processos, eu fui vendo a possibilidade de investir em mim profissionalmente e na estrutura do escritório. Então, depois de 10 anos de advocacia, recentemente, né, há 3 anos atrás, que eu consegui montar o meu escritório como eu sonhava, né, com o lugar para meus funcionários, para meus colaboradores trabalharem, né, os advogados que trabalham comigo, com conforto, né, com uma cozinha para eles poderem se alimentar, com o mesmo conforto que eu trabalho, porque todo mundo que trabalha, né, tem que ter um lugar digno, né, e com conforto. Se você não se sente bem naquele local, você não produz bem naquele local, né? Então, o lucro, ele é muito importante e
hoje a gente precisa, o advogado, ele não precisa se preocupar só com os processos. A gente precisa se preparar, e nós vemos que cada vez mais as mulheres, né, os estudos comprovam, né, as estatísticas, de que as mulheres estão liderando muito bem. Sim. E gerindo muito bem os seus escritórios. Porque a mulher tem muito esse cuidado, né, de não dar um passo maior do que a perna, né, de se organizar, mas tem muito cuidado com a vaidade. Porque a vaidade, às vezes, vai fazer você pegar todo o dinheirinho que você tem ali e investir para dizer que tem um bom escritório, um grande escritório, e você não sustentar aquela estrutura. Você construiu um jardim e já cortou as primeiras... Exatamente. Flores. Então, lucro é liberdade, mas com responsabilidade, né? Não existe carreira meteórica. Não. A não ser com o que a gente vê aí no Instagram, que gente que faz fama aí do dia para a noite, né? Os artistas. Mas na advocacia é construção, é tempo, né? Eu, quando fazia faculdade, tinha um professor, que até o Nestor, mais uma vez, falando aqui nele, ele, no terceiro período, ele disse assim, olha, o advogado só começa a ter um pouco mais de, qual foi a palavra que ele usou? De estabilidade, foi outra palavra, mas como se fosse estabilidade, só começa a ter estabilidade depois de 10 anos de advocacia. E eu disse, meu Deus do céu, eu vou passar 10 anos para eu ter estabilidade, minha Nossa Senhora. Mas aí você entende o que ele estava querendo dizer. Que é você ter aquela segurança. Liberdade. Exatamente. É você ter a segurança de que vai chegar o cliente. Esse cliente vai indicar para esse. Eu sei que esse passo que eu vou dar agora, ele vai ser bom. Ele agora pode ser um passinho para trás, mas a longo prazo ele vai me trazer frutos. E aí a gente começa a ver que realmente as coisas vão se organizando. Um processo antigo sai, né? E você tá com os novos ali plantando que tem menos dinheiro, mas que vão manter ali a estrutura do escritório. Você vai criando a previsibilidade. Exatamente. A previsibilidade é fundamental na nossa área. Embora seja ainda meses, nós tenhamos meses que todo mundo sabe na advocacia que entra, e tem mês que entra muito, tem mês que entra muito pouco. Doutora Nara, e quando a gente fala também em lucro, patrimônio, em escritórios de advocacia, o que a senhora pensa a respeito de clientes, vamos dizer assim, não saudáveis, que são aqueles clientes que muitas vezes não vão te dar o retorno, vão te dar mais trabalho, não vão te dar o retorno financeiro ali que você está almejando no momento. Porque muitas vezes, principalmente advogado no início de carreira, eu passei muito por isso, a gente vai pegando o que aparece. E muitas vezes clientes com processos, com situações sem pé nem cabeça, mas na cabeça deles eles têm algum direito e acabam ocupando o nosso tempo e muitas vezes o retorno não vem. É mais um assunto assim que realmente a gente fala nisso praticamente todos os dias, né? Eu até vou dizer uma coisa aqui que eu faço. Eu demito o cliente. Assim como eu demito pessoas, muito poucas, que já passaram pela minha vida, né, que se dispuseram a trabalhar comigo, que não estão alinhados com o meu propósito, com o meu trabalho, né, que não veem só o lucro, ou só o dinheiro, ou só o retorno financeiro que aquele processo vai trazer. Porque o advogado que trabalha na área previdenciarista, o que ele tem que ter é empatia e sensibilidade. Sim. É o primeiro requisito básico para um advogado previdenciário. Se ele não tem empatia e sensibilidade e só pensa no dinheiro, a carreira dele é muito curta. Não vai longe. E cliente que só traz dor de cabeça e que às vezes a ação dele pode até trazer lucro, mas ele está gastando tanta energia e sugando a energia do escritório que ele não compensa, ele atrapalha. Então eu demorei muito para fazer isso. E é uma das coisas que eu deveria ter feito no início, mas a gente só aprende isso mesmo com o tempo, né?
com o que a gente vai vivendo, né? E demitam os clientes que ultrapassam as barreiras, né, do que é saudável nos nossos trabalhos. Doutora, para encerrar, eu gostaria que você desse um conselho, né, para nós advogadas, de como a gente consegue construir uma carreira sólida e sustentável, né, financeiramente, claro. Eu queria que a senhora deixasse esse conselho para todo mundo que estiver assistindo aqui. Olha, eu queria ter uma fórmula mágica para dizer aqui como é que a advogada constrói essa carreira e como é que ela obtém sucesso na advocacia. Mas o que eu sei dizer a vocês é o que não fazer. Não enganem, não desrespeitem o direito daquele teu cliente. Não faça de qualquer jeito. Peticione correto. Faça uma petição. Não entre no automático, né? Faça um processo da forma como se fosse para um familiar seu, para sua mãe, uma aposentadoria do seu pai, da sua mãe. Façam um trabalho que ele vai sendo construído, o seu nome, né? Então, como eu disse aqui no começo, é o estudo, é o preparo, é assistir a audiência, é credibilidade no seu nome. Se você tem credibilidade, se você tem confiança das pessoas e se você é um profissional que não engana, que não promete resultados que você sabe que não vai conseguir apenas para receber alguma coisa de cliente, você não vai longe. Então, é paciência. Sucesso, ele é fruto de paciência, de compromisso e de responsabilidade. Tenho certeza que quem estudar e trabalhar com esses requisitos vai ter sucesso com toda certeza, porque mercado tem, o sol nasce para todo mundo, né? Somos nós que fazemos a diferença. E como vai ser diferente? Eu nunca quis ser melhor do que ninguém, mas eu queria ser a Nara melhor todos os dias. E todos os dias eu estudo mais, eu me preparo mais para eu poder ser um diferencial e aquele cliente querer me contratar. Nós estamos aí à venda, né? Então, o advogado está aí e o cliente vai escolher no mercado qual é o profissional que ele quer para representá-lo. Perfeito, doutora. Estamos chegando ao final de mais um podcast produzido pela APAC e nós gostaríamos de agradecer à doutora Nara pela disponibilidade e que nós possamos, né, ter esse diálogo mais vezes, né? Com certeza, estou à disposição. Basta fazer o convite que eu conversar sobre esse assunto para mim é um prazer sempre. Sobre a advocacia. Eu tive vários insights. Eu, como assim, dona de escritório, advocacia previdenciária, em maio, completo 5 anos de advocacia. E é exatamente como a doutora Nara vem falando, é paciência. As coisas, elas não vão acontecer do dia para a noite, infelizmente, né? É um processo. Então, a gente tem que saber viver o momento e se dedicar àquele momento que você está passando. Verdade, se agarrar às oportunidades, né? Não deixar passar. E se você está preparado, você sabe qual é a oportunidade que está ali para você. Pode ter certeza. Obrigada, doutora, mais uma vez. E até breve. Um prazer. Até a próxima.